As consequências da mente acelerada e desconectada do corpo. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Esse é o tema que a gente vai falar um pouquinho hoje na live. E eu convidei a minha querida amiga, mentorada, colega de profissão, Dani, para a gente conversar um pouco sobre o que é essa mente acelerada e quais são as repercussões que ela vai gerar no nosso organismo. Em especial, uma das grandes percepções que a Dani teve no processo dela, essa sensação de desconexão da mente com o corpo, né? Então, já vou te chamar, Dani. Esse é um tema que eu recebo muito constantemente no consultório, ansiedade. Então, se você que está aqui, né, passa por questões de ansiedade, se você conhece pessoas que passam por questões de ansiedade, eu te convido a clicar no aviãozinho, encaminhar essa live para essas pessoas, para a gente poder ter um bate-papo bem legal aqui, de trocas muito interessantes, muito transformadoras, porque a ansiedade é o mal do século. E em especial o Brasil tem números bastante alarmantes a respeito desse tipo de questão mental, né? Seja ansiedade, síndrome de pânico, TDAH. Então a gente tem adoecimentos que são adoecimentos um pouco mais sérios, mais crônicos. A gente tem também estados um pouco menos crônicos, mas que também, se não cuidados, vão impactar em um adoecimento mental progressivo e por consequência do corpo também, porque a gente vai falar aqui que as duas coisas estão diretamente conectadas. Então, eu já vou me preparar para chamar a Dani aqui, para a gente trazer um pouquinho sobre esse tema. Olá, Dani. Bom dia! Bom dia, me ouve bem? Sim, não estou te vendo, mas estou te Você ouvindo. não me vê? Não, eu já mudei a minha conexão da internet aqui, pus a rede de mais alta qualidade, mas você não está aparecendo para mim. Mas você nem vê o meu quadradinho, minha Só o seu telinha? quadradinho. A tela está dividida, mas você está pretinho aqui, eu não vejo. Só estou me vendo, mas eu estou te ouvindo muito bem. Você quer tentar sair e entrar de novo para ver se funciona? Pode ser. Vamos Vamos fazer lá, essa tentativa? vamos. Bem, então vou esperar a Dani voltar. Enquanto isso, a gente vai continuando a falar aqui sobre ansiedade, questões da internet, né? Mas ela já voltou aqui. Olá, Dani. Bom dia! Bom dia, me ouve bem? Sim, não estou te vendo, mas estou te Você ouvindo. não me vê? Não. Eu já mudei a minha conexão da internet aqui, pus a rede de mais alta qualidade, mas você não está aparecendo para mim. Mas você nem vê o meu quadradinho, minha Só o seu telinha? quadradinho. A tela está dividida, mas você está pretinho aqui, eu não vejo. Só estou me vendo, mas eu estou te ouvindo muito bem. Você quer tentar sair e entrar de novo para ver se funciona? Pode ser. Vamos Vamos fazer lá. essa tentativa? Vamos. Bem, então vou esperar a Dani voltar. Enquanto isso, a gente vai continuando a falar aqui sobre ansiedade, questões da internet, né? Mas ela já voltou aqui. Vamos ver se ela consegue agora. Oi? Não me vê? Mas vamos lá, não tem problema. Eu acho que para você tá aparecendo as duas telas, então não tem problema, vai ficar salvo assim. É que para mim não tá aparecendo. Mas tudo Tá, bem. Joia. Tá, então você segue a minha voz. Ok. Ao som da minha voz. A gente já faz a brincadeirinha aqui com a hipnose, né? Com E certeza. na hipnose é bem isso, eu acho interessante como acontece, né? Porque numa sessão de hipnose, de condução, de indução,
é justamente isso, né? Você tá com os olhos fechados, você não tá vendo nada ao redor, e olha como o campo já vai trazendo, né? Porque a ansiedade a gente trata muito, inclusive, com essa técnica, né? E a pessoa fica ali, é um lugar de confiar, né? Essa coisa que eu não vejo o que tá, mas eu confio nessa voz que tá me conduzindo, me guiando, que tá me direcionando a um estado melhor do que o anterior, né? Então, você já tá na experiência física aí E o quão importante acontecendo. é ouvir, né, a quem está de Exatamente. fora nos guiando na nossa própria ajuda. Exatamente. Muito bom. Então, Dani, seja muito bem-vinda. Quero que você se apresente para quem é daqui da minha rede, depois eu também me apresento para quem é da sua rede. E seja muito bem-vinda para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto extremamente relevante para os nossos dias, né? Muito obrigada, Miriam, em primeiro lugar, pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui dividindo esse espaço. Eu sou microfisioterapeuta, trabalho com a micro, com a leitura biológica, a terapia manual evolutiva, que são técnicas sutis, né? Que abordam o corpo, que a gente procura a perda de vitalidade nos tecidos. E a leitura biológica que complementa esse tratamento. Hoje eu tenho alguns programas, né? Eu trabalho muito com ansiedade também, né? Quem não tem ansiedade hoje em dia, então a gente tem que, para ajudar o outro, ter se entendido primeiramente. E tem outros programas aí que a gente está fazendo lançamentos. E eu atendo presencialmente, né, em São José dos Campos e na cidade de São Paulo, uma vez ao mês. E atendo online com a leitura biológica. Legal, Dani. São técnicas integrativas fantásticas, né? Que fazem realmente essa integração corpo, mente e emoções. É muito o campo onde a gente trabalha, né? E aí também me apresentando para quem é da sua rede, que vai acompanhar agora ao vivo ou depois essa live. Eu sou médica integrativa e também tenho algumas especializações na área de trauma e eneagrama e leis biológicas. Então, eu integro muito dentro da minha área de abordagem essas três técnicas, né? A visão das leis biológicas, do psicotrauma e do eneagrama, ajudando pessoas dentro desse caminho que é proposto pela medicina integrativa a se reconectarem, trazer um equilíbrio entre o estado mental, emocional e físico, né? Então, através de técnicas, abordagens, é muito voltado para o foco da pessoa, né? Se a pessoa ela chega com uma necessidade, por exemplo, de ansiedade, a gente vai fazer toda uma anamnese, uma avaliação para entender o que está por detrás dessa ansiedade. É um quadro mais mental? Tem repercussão também no físico? A parte fisiológica, hormonal dessa pessoa está desequilibrada, né? Como está a parte emocional? Tem questões ali do emocional que ela não está olhando, que ela não está colocando atenção. Então, a gente vai fazer toda essa avaliação do ser humano como um todo, né? Eu sempre falo que a medicina integrativa ela é a medicina da saúde e não da doença. Então, a gente foca muito em desenvolver a saúde de uma forma consciente e preventiva para que aquela pessoa viva um estado de ser equilibrado, né? Então, para quem vai chegar aí, também essa é a minha área de atuação. E aí, Dani, você passou por um processo, né, junto comigo, um dos meus produtos, que é a mentoria Pertencer, que é uma mentoria, um produto voltado para mulheres, né? E quando eu perguntei para você o maior ganho que você teve nesse processo, você me relatou que foi entender essa questão da mente aterrizar, foi a palavra que você usou, né? A mente aterrizar e encaixar no corpo. Eu quero que você me fale um pouco sobre como que aconteceu dentro de você esse processo, como que gerou essa percepção do aterrizar, para a gente ir discorrendo sobre esse assunto, né, do tema da ansiedade, da dispersão mental, que é o tema central da nossa live de hoje. Então, vamos lá. Eu sempre fui, né, uma pessoa hiperativa, hiperfocada. Eu falo assim, sempre um trator. Faço tudo, deixa que eu dou conta, porque eu sempre ficava muito no mental. E quando você está muito nesse mental, você acredita, você acha e confia que você está dominando tudo, está no controle de tudo. E na verdade é o oposto. Isso mostra, né, por trás essa insegurança, essa desconexão mesmo, né, da mente com o corpo. E se eu tenho essa desconexão, eu não me permito sentir, que aí entra, né, no campo na esfera das emoções.
E para mim, né, o voltar a olhar para mim, né, com a mentoria, com o pertencer, foi muito isso, foi esse resgate, aonde está meu corpo, né? E a minha mente precisa descansar, ela precisa se integrar ao corpo. E quando a gente tem essa percepção, né, essa integração do meu corpo, eu sempre falo isso, né, no meu workshop Ansiedade Sem Estresse, que o nosso corpo, ele é o chão da nossa mente. Só que para isso eu preciso percebê-lo e integrá-lo. Então, quando a gente está muito no mental, né, Miriam, a gente acha que eu estou controlando tudo e é o oposto. Eu estou completamente desconectada de mim. Uhum. Então, por isso essa integração, essa importância, né, dessa integração corpo-mente para eu poder permitir a sentir, para conectar realmente, verdadeiramente com as minhas emoções. Sim, fantástico. Ah, eu costumo falar, Dani, que a vida prática, né, acontece aonde? No corpo. Então, é o corpo que é o nosso grande guia, instrumento para poder, enfim, fazer o que tem que ser feito no nosso dia a dia. Seja que você vai acordar, escovar os dentes, você vai acordar, lavar uma louça, você vai para uma aula estudar, você vai para, enfim, namorar, o que quer que seja. Você vai, o seu corpo é quem está te levando, quem está te conduzindo naquela ação que é necessária para você viver a realidade física. E aí o que eu observo é muito frequente, eu converso isso, seja com amigos ou com pacientes, enfim, que é o imaginário versus, né? Eu falo psicologuês, imaginário versus o biológico, né? Então, o biológico ele tá no corpo, o corpo ele tem um formato de ação. E o imaginário tem uma outra, são até frequências diferentes, né? Quando a gente pensa na projeção mental, ela é mais sutil, mais ar, né? E o corpo é mais terra, é mais denso. Então, se a gente não consegue, no nosso dia a dia, fazer essa mistura, essa alquimia dessas duas esferas distintas, corpo e mente, a gente pode achar que está tudo bem, mas a gente pode estar vivendo uma grande ilusão. Porque a mente, ela tem essa capacidade de, como ela é ar, como ela é volátil, ela tem essa capacidade de se conectar com muitas ideias, muitas pessoas, muitos lugares, muitas. E a imaginação, né, principalmente para quem tem a tendência, eu sei que você tem, eu também tenho, ela se aflora ali, ela vai igual o trator, como você falou. Só que o quanto disso eu estou conseguindo realmente trazer para minha realidade prática? O quanto disso está se convertendo em realidade que eu desejo realmente viver. Então, como tem sido esse processo para você, Dani, de materialização, de trazer para o corpo, para a sua realidade física, toda essa esfera mental que você, por ser uma mental, né? Para quem conhece Enneagrama, Dani é um 7 do Enneagrama. Então, por ser uma mental, você tem esse acesso enorme à mente, né? Ao campo mental. Então, como tem sido para você esse processo de materializar isso através da realidade no corpo físico? Essa é uma excelente pergunta, Miriam, porque como você falou, né, como a mente ela divaga, a gente precisa de algo a puxe. E eu, há mais de 10 anos atrás, quando eu iniciei meu processo mesmo de autoconhecimento, autoevolução, autoamor, eu procurei o campo da meditação, né? E isso me ajudava demais, porque aí você consegue realmente trazer, né, mais presença para o seu corpo, essa percepção, além, né, de outras técnicas. Só que a gente vai deixando isso um pouco de lado. E eu voltei, eu acho que a mentoria ajudou bastante, porque foi um alerta. Dani, volta a olhar para você, né? Você tá desconectada, volte a olhar para você. E eu tenho introduzido muitas práticas meditativas novamente, né, no meu dia a dia. Eu tenho feito pausas ao longo do meu dia, seja estar em presença, né? Seja no meu café da manhã, seja a hora que eu tiro mesmo esse tempo para me conectar comigo e estou permitindo a sentir novamente as emoções, né? A gente fala que o nosso corpo, ele não só fala, ele grita com a gente. É a voz que a gente não escuta.
e a gente precisa entender que isso precisa ser realmente integrado. E a gente não precisa de horas ao dia, né? São pequenos momentos de presença, pequenos momentos de pausa para se auto-perceber e se olhar. Porque o que eu escuto muito, né, os relatos também dos meus pacientes, é que assim, eu não sinto que o meu corpo existe. Isso é muito dolorido, porque tem pessoas que precisam ficar doentes, estarem doentes para sentir que está vivo. Então, olha que coisa muito ruim, né? Você precisar estar doente para sentir seu corpo? Não! A gente pode sentir o nosso corpo pleno, feliz, em outros momentos da vida, e não só na doença. Então, o fato de você parar, refletir e se auto-perceber e se olhar, isso traz a sua mente de volta para o local, você consegue integrar o seu corpo e permitir que isso aflore. E aí você consegue nomear, né, seus sentimentos, suas emoções, e você consegue fazer delas a sua aliada no dia a dia. Então, acho que isso é fantástico. Quando a gente para, mas a gente precisa de ajuda nesse processo, a gente precisa de um lembrete, né, Miriam? Ou começar, né, para quem nunca fez, quem nunca passou pela vivência, ou a gente resgatar, né, lembrar que isso foi tão bom e continuar praticando. Sair dessa ansiedade, dessa luta do dia a dia e trazer isso para mais consciência no nosso dia a dia. Fantástico, Dani. Você tocou num espaço para mim que é muito sagrado, sabe? Que é o espaço do corpo, o sentir o corpo. E quando você falou, chegou a doer assim no meu coração, que é pessoas precisarem ficar doentes para sentirem o corpo, né? Quando o corpo e aí eu vou realmente para um espaço muito sagrado, muito profundo dentro de mim. E você já está acostumada, né? Meus acessos. Quando o corpo é um grande presente. Na minha apresentação profissional, eu coloco muito isso na abertura do livro, inclusive, que a gente escreveu junto, né? Eu coloquei muito isso em relação à minha apresentação. O corpo é o maior presente que a gente recebeu, a vida é o maior presente que a gente recebeu. E a vida se manifesta através do corpo. Então, se a gente começar a entender o corpo como esse grande parceiro sagrado da nossa jornada, a gente perceber que é necessário adoecer este corpo para eu entrar em conexão com ele, a gente está falando de um nível de adoecimento mental muito grande, né? Se a gente for parar para refletir. Porque imagina, essa mente está tão desconectada, ela está tão sequestrada pelos estímulos externos, que só quando o corpo aumenta muito o volume, eu costumo falar que o corpo ele comunica de diversas formas e ele tenta comunicar com pequenos sinais, né? Tipo ali aquele código Morse, né? Ele é uma dor de cabecinha, é uma coceirinha, né? E ele vai tentando. Só que quando a pessoa ela não ouve o corpo vai aumentando o volume. Infelizmente, na grande maioria dos casos, o corpo vai precisar gerar uma doença autoimune, o corpo vai precisar gerar um câncer, né? O corpo vai precisar gerar um outro tipo de adoecimento que a pessoa vai ficar de cama, para que ela pare. E aí eu respiro mais fundo, porque a gente começa a entrar num espaço da live, que é o espaço da reflexão a respeito do o quanto você se permite parar. O quanto você se permite uma pausa, um descanso para essa mente acelerada. É engraçado que quando a gente começou a falar, e aí eu já vou compartilhar, me veio muito O Poder do Agora, que é um livro do Eckhart Tolle, né? Super sugiro para quem está aqui na live. Inclusive, a informação que chegou para mim, quando chegou a imagem do livro, é de que leia, você está no momento de reler este livro, né? Eu funciono muito dessa forma. Então, eu vou reler e convido quem está aqui na live, quem vai assistir a live depois, a ler esse livro, né? Porque o Poder do Agora, ele traz muito sobre o que você acabou de falar. Pequenas práticas diárias de meditação, de autocuidado, retirada, para pausar a mente acelerada, né? E uma outra coisa
música que eu vou sugerir é o Divertidamente 2, porque eu acho que ele é bem ilustrativo e para quem ainda não assistiu, ele vai falar lá o que acontece quando a ansiedade está naquele controle frenético, né, sem sentir o corpo. O que que vai acontecer com o corpo da Riley, que ela tem realmente um ataque de pânico, né? Então, ali traduz claramente o que a gente está falando aqui. Mente desconectada do corpo vai gerar pânico no corpo. Todos os sintomas, taquicardia, coração acelerado, a pressão aumenta, a pessoa tem sensação de que o coração vai explodir, de que ela não consegue sentir o corpo, de que ela não está aqui, né? De que ela vai sucumbir, que ela vai, enfim, explodir mesmo. Então, todos esses sinais, eles vão falar a respeito de um corpo que ele não está acompanhando o ritmo da mente. Eu costumo falar que essa mente ela está lá no futuro, extremamente acelerada, extremamente conectada a um monte de coisa, e o corpo está aqui tentando, como um escravo, se conectar com ela, né? E você traz assim um espaço muito interessante que você resgatou, que é esse lugar de voltar a meditar, né? Então, ou seja, eu voltei a ter práticas de acalmar a minha mente. Legal. Esse acalmar a mente faz você, de alguma forma, começar a se reconectar com a presença do corpo. E aí, Dani, como que vem o sentir, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de equilíbrio integral, de medicina integrativa, microfisioterapia, leis biológicas, tudo vai estar falando a respeito de integrar mente, corpo, emoções e espírito, né? Esse ser integral. Então, como que fica para você, na sua prática, esse espaço do sentir, né? Tanto como que foi despertar para isso através do processo da mentoria, como tem sido agora, que nível de consciência que gerou do sentir. Eu falo que a gente precisa, aquilo que faz bem, aquilo que te traz um bem-estar, você tem que trazer para a tua vida, né? Se você tem prazer em alguma coisa, você tem que trazer isso para a sua vida. E o resgatar tudo isso, para mim, foi fundamental, porque eu estou, assim, no processo, não de desacelerar, eu falo assim, eu tenho essa mente acelerada ainda, isso eu sempre tive, eu reconheço, mas a importância de que quando essa minha mente ela aterriza, eu percebo o meu corpo, eu entro num estágio assim de mais calmaria e aí eu consigo sentir, né? Eu consigo, sem atropelo, essa percepção das minhas emoções. Então, quando eu sinto que eu estou com mais alegria, com mais euforia, como eu vou trabalhar isso? Então, quando a mente ela se aquieta, nossa mente ela não para, né? Ela continua ali nos pensamentos, né? Mas quando ela aquieta, porque eu consegui aterrissar no meu corpo, perceber que esse meu corpo existe, integrar, eu consigo, é como se as emoções elas fluíssem, elas saíssem. Porque quando a gente está naquele turbilhão de coisas, a mente pensando, a cabeça trabalhando, não percebo os sinais que o meu corpo me dá, eu não consigo regular essas minhas emoções. Então, gente, para quem está ouvindo a gente, é tão importante isso, a gente entender que eu preciso de ajuda, acalmar essa minha mente, entender como eu vou resgatar isso, perceber isso no meu corpo, e aí sim, né, integrar tudo e perceber que essas emoções podem aflorar e a gente conseguir entender e nomear essas emoções, né, o sentir. Então, esse sentir que eu consigo pôr para fora, isso me dá, eu falo que a pulsação de vida, né, traz vitalidade, porque eu só vou conseguir ter essa sensação de vida pulsando dentro de mim se eu consigo integrar tudo. E para isso eu preciso sair dessa turbulência mental. Então, por isso que essas práticas, né, tanto as práticas somáticas, né, corporais, quanto as práticas meditativas, ou existem inúmeras técnicas que trazem você para a consciência, você consegue integrar esses três pilares. Então, o sentir, ele é percebido como uma pulsão de vida, como um aquecimento. Eu falo que aí a gente consegue transbordar isso, né? As pessoas até falam, nossa, você está diferente, você está com um brilho Aham, diferente, aham. você está mais calma, e as pessoas notam isso.
Então, resgatar isso tudo, né? Porque por mais que a gente atue, né, nessa área, né, com foco, né, na ansiedade, a gente precisa voltar, a gente precisa olhar para a gente e também trabalhar esse interno. Então, para mim, essa conexão corpo-mente me ajudou a perceber esse sentir. E esse sentir é o que dá, eu falo, a, a mágica daquilo, Sim. né? Eu falo que é um balanço, faz uma equalização e você se sente vivo, você se sente presente. É um presente mesmo, É né? um É um presente presente que a se vida. sentir presente. Sim, é essa sensação. E é muito bom, gente. A gente tem que experimentar, a gente tem que se permitir passar por esse processo, porque é tão bom quando você consegue realmente aterrissar sua mente no corpo, ouvir esses sinais que o seu corpo dá e se permitir sentir. É muito gostoso. Eu acho que todo mundo deveria passar por esse processo. Fantástico, maravilhoso. Eu vou trazer um pouquinho desse espaço do sentir, porque essa é a minha especialidade. Eu amo falar sobre isso, né? Mas só respondendo a Ananda aqui, que falou, mandou mensagem aqui nos comentários. Ananda, fica à vontade para me chamar no direct, tá bom? Não é porque a gente não se falou lá no casamento que a gente não precisa se falar agora. Pelo contrário, eu falo sempre que a coisa acontece no momento que é para acontecer, né? Esses despertares, essas conexões, elas vêm no momento em que o espaço se abriu, e aí olha onde a gente está falando, no sentir, né? Então, talvez a Ananda sentiu lá a conexão que ela lá no casamento não pôde perceber, porque é justamente esse espaço, Dani. O espaço do sentir, tem uma crença que eu integrei, né, que vem de um ensino, que é segue o que o teu coração traz entusiasmo, né? Então é muito interessante porque eu estava falando com uma amiga ontem sobre isso, né? E eu tô no processo de trazer a minha pintura, a minha arte para Uhum. fora. Eu sempre boto esse quadro aqui que é para me lembrar, né, da minha arte que quer transbordar. E esse espaço da arte é um espaço onde o meu coração ele realmente traz um nível de entusiasmo fora do comum. E o quanto a gente, enquanto ser humano, está sempre convidando, sendo convidado a se conectar com esse espaço do entusiasmo. Mas é muito interessante que isso eu percebo porque é da minha natureza esse espaço do entusiasmo. Eu falo que eu sou uma pessoa naturalmente apaixonada, né? E é muito comum as pessoas me perguntarem assim: ai, o que aconteceu? Tá amando? Tá namorando? E eu falo, mas por quê? Nossa, você tá tão feliz, gente, mas eu tá namorando para ser feliz? Na verdade, a felicidade ela vem de dentro de mim. Eu sou uma pessoa naturalmente apaixonada. Quando eu estou um pouco diferente, que acontece, né? Momentos onde a gente está com um estado um pouco diferente, a gente às vezes está com várias coisas, né, sendo tocadas na vida, projetos, é uma coisa da minha natureza também. Então, às vezes, o meu estado de apaixonamento ele está um pouco abaixo do meu padrão. Mas a minha natureza é de ser uma pessoa naturalmente apaixonada. E eu percebo o quanto isso é estranho para as pessoas. Eu percebo o quanto as pessoas geralmente têm dificuldade de lidar com uma pessoa que é assim. E eu percebo o quanto na minha vida eu abaixei o meu estado de apaixonamento, de entusiasmo, para me adequar e me encaixar nas relações e nos padrões. E o quanto isso é extremamente doentio e patológico para nós. Tanto quem tem essa natureza mais apaixonada se moldar a um estado menos, quanto quem está constantemente distante desse espaço do entusiasmo, continuar fugindo desse lugar. Porque, na verdade, a vida, essa vitalidade que você falou, que vem do sentir, é porque o nosso coração, o nosso músculo cardíaco, né, quando ele está em coerência, o que é a coerência cardíaca? É o equilíbrio nesses três estados: mente, emoção, corpo. De uma forma que o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto é congruente, é coerente. Eu não estou falando uma mentira, por exemplo, falo uma mentira, o meu corpo escuta que aquilo é mentira, e aí o meu corpo fica em contradição com a minha mente e a minha fala, porque, cara, mas não é verdade isso. E o corpo sabe quando você está falando verdade e Uhum. quando você está falando mentira. E aí imagina pessoas que estão constantemente falando mentira. Ou aquelas omissõezinhas, aquelas mentirinhas que não, né? Não, não, mentirinha à toa. O seu corpo Uhum. sabe. E o seu coração sai de coerência. Agora,
Quando você consegue entrar no espaço da conexão com o coração, o que o seu coração traz com entusiasmo, o seu sentir, e você expressa na sua comunicação exatamente isso, que eu costumo chamar da verdade de quem você é, né? O seu ser. Quando você consegue entrar em conexão com esse espaço dentro de você e transmitir na sua comunicação esse espaço de entusiasmo, de paixão, de verdade, que faz o seu coração vibrar em coerência, aí sim a gente está falando de um ser humano que está no processo de se conectar cada vez mais com a sua integralidade. A mente consegue encaixar no corpo, a emoção consegue ser sentida de verdade, porque a mente não está puxando o corpo lá para o futuro, e nem a emoção está lá só agarrada nos ressentimentos, mágoa, nhaca do passado, mas o coração está aqui, ó, presente no aqui e agora, se permitindo sentir as emoções. Emoções básicas, eu costumo falar, né? Medo, raiva, tristeza, alegria. São 4 emoções básicas que são os canais de cura de quando a gente consegue se colocar no presente e sentir. A última live eu fiz com a Lívia e ela perdeu o pai durante o processo da mentoria. E ela falou que o maior ganho dela foi se permitir sentir a tristeza e perceber que junto com aquela tristeza tinha medo. E ela não fugiu nem de um nem do outro. Ela manteve a presença de ambas as emoções para aprender com elas. Então, Dani, o quanto é lindo quando a gente segue esse fluxo de conexão com o nosso coração, com o nosso sentir, para integrar esses 3 centros, né? Mental, emocional, físico. E eu quero que você traga agora nessa próxima etapa, na sua visão, sobre a saúde integral, porque eu percebo que isso é uma dúvida muito grande das pessoas em relação ao que a gente faz e como a gente atua. E quando a gente fala medicina integrativa, saúde integrativa, terapia integrativa, mas o que é isso? Então, eu quero que você traga, no seu ponto de vista, essa conexão desses 3 centros, como que isso se manifesta na sua visão, na sua experiência clínica, de repercussão na saúde da pessoa? Qual o resultado de saúde que integrar essas três inteligências, mental, emocional e física, vai gerar na saúde da pessoa? Eu, pegando o gancho aí da sua última fala, né, quando a gente se permite, né, que é o se permitir mesmo a fazer essa integração dessas 3 esferas, isso tem que nos trazer abundância, que é o que eu tenho vivido hoje, né, eu sinto uma vida abundante, e o quanto é gostoso que isso se transborde. E o que me inquietava antes de entrar para as práticas integrativas era isso, falta alguma coisa, né? O paciente, ele melhora ou melhora pouco, mas ele está sempre com aquela queixa, ou ele volta com uma outra dor, essa ansiedade não passa. Então, o que está faltando ali? Então, quando eu comecei a olhar de forma diferente, não olhar só aquele ombro dolorido, não olhar somente aquela coluna que trava, ora sim, ora não. Quando a gente começa a olhar o indivíduo como um todo, né? Porque nós somos partes de um todo, só que eu não posso olhar para esse meu paciente, para esse meu cliente, de forma desconectada, descompensada. Então, quando a gente entra nessas práticas integrativas, quando a gente vai fazer a nossa anamnese, a gente já consegue, né, com o feeling que a gente tem, aonde vai ser a abordagem. Em muitos casos, eu não preciso fazer a micro, eu faço só a leitura biológica, porque ali eu já resolvo, eu já entendi aonde está o pano de fundo desse cliente, eu consigo integrar. Em outros casos, não. A gente, né, para quem não sabe, né, a leitura biológica, a gente vai a fundo na história do paciente, a gente pode ler os relés cerebrais, mas isso sem tocar no paciente. E as práticas de toque sutil, a gente vai, através dos mapas, a gente vai buscar essas perdas de tecido. Então, eu faço, né, a integração daquele ponto e eu restauro.
Então, trago, né, a pessoa para uma autorregulação. Então, tem pacientes que precisam desse toque. E tem pacientes que precisam de algo mais. Eles precisam passar pela experiência somática, né, das vivências corporais. Uhum. Então, e além do que, né, eu tenho no consultório outros equipamentos de fotobiomodulação, a gente tem, né, uns capacetes de LED, a gente tem outras técnicas lá que complementam o atendimento, mas não é para todo mundo. Então, eu olho muito isso, que a visão integrativa, ela nos permite escolher a melhor técnica para aquele paciente. E aí sim eu consigo resgatá-lo, né, da doença, da dor, da dificuldade que ele está, e aí, numa outra sessão, propor algo diferente. Mas para isso eu preciso conhecê-lo como um todo. Não tem como a gente dissociar as três esferas, né? E além do que a história que ele traz, né, o transgeracional dele, que fala muita coisa. Então, na visão integrativa, para que a gente gere abundância, né, essa pulsação de vida, essa energia que a gente quer pôr para fora, eu preciso ter esse feeling, né? Eu preciso muitas vezes ter passado pelo processo para poder dar esse suporte para a pessoa. Sim, eu falo que é muito uma missão que a gente tem, a gente que trabalha com essa visão integrativa, de trazer consciência de mudança de visão em relação à saúde, né? Porque, infelizmente, principalmente no Ocidente, as pessoas têm como visão da saúde a doença. Então, é como você falou, precisa o corpo adoecer para eu pensar em procurar um atendimento de saúde. E quando a gente fala de visão integrativa, a gente está falando do oposto. A gente está falando de um indivíduo que ele pode estar adoecido fisicamente, ele pode estar adoecido mentalmente, emocionalmente, ou ele pode estar não adoecido no ponto de vista dele, né? Mas mesmo não adoecido no ponto de vista dele, só por aí a gente já vê o conceito da neurociência que fala que 90 a 95% da gente é conteúdo inconsciente. Então, mesmo que você ache que, né, não tem nenhuma questão para ser resolvida, quando você vai para, vamos supor, eu tô 100% maravilhoso, mas eu quero ir lá fazer um atendimento com a Dani, com a doutora Miriam. Com certeza você vai chegar lá e vai ter muita coisa que você nem imaginava que existia dentro de você para ser vista. Porque 90, 95% do que a gente está vivendo é conteúdo inconsciente. Então, tem muita coisa para ser trazida à tona. Estados de adoecimento, né, físico em especial, já são esferas até mais profundas, né? Dessas questões do inconsciente que estão se manifestando de forma somática, que é a manifestação do sutil no corpo, né? Então aí o corpo adoeceu. Quando o corpo adoeceu, isso significa que por detrás tem todo um pano de fundo, como você falou, que vem adoecendo há muito tempo e que o corpo vinha tentando te chamar a atenção e você não vinha dando ouvidos, né? Então, quando a gente fala dessa visão integrativa, a gente fala de uma abordagem que vai ser muito personalizada. Vai considerar a história da pessoa, como você trouxe, vai considerar o que naquele momento a pessoa está precisando, porque cada sessão é única também. E eu sempre falo, não dá para a gente praticar a saúde integrativa em uma consulta, porque a saúde integrativa não é um remedinho que você vai dar para a pessoa e vai acabar a ansiedade dela. Não é assim que a gente trata a ansiedade. Quando a gente pensa em ansiedade, que é o nosso tema central, vai ter uma série de repercussões relacionadas à parte sistêmica. Se essa pessoa está posicionada no lugar dela, da família, né? Se ela está sendo mãe da mãe, mãe do pai, mãe do marido, ou se ela está no lugar dela de mulher, né? Como que está a relação com os filhos? Como está a relação com esses antecedentes? Se tem questões do clã que estão influenciando, que precisam ser vistas, estão bloqueando, se tem traumas. Então, é uma série de questões que a gente, enquanto especialista nessa área, vai olhar a pessoa de dentro para fora, vai trazer a história dela, vai trazer a cada sessão, a cada processo de construção, consciência, estímulos, desbloqueio, estratégias, tarefinhas, né? Práticas diárias. Então, é uma série de coisas que vão sendo construídas no processo. E eu vou aproveitar para responder a pergunta da Ananda, que ela deixou aqui, que foi se empolgação e entusiasmo é a mesma coisa. E aí tem muito a ver com o que eu estou falando, né? No meu ponto de vista, e depois você pode trazer o seu, Dani,
A empolgação fala muito a respeito de uma euforia. Geralmente é um estado até um pouco mais mental. Pode ter o coração presente também, mas geralmente é um estado mais mental. Essa coisa que, né? Eu quero, e aí, inclusive é muito um estágio, costuma ser um estágio de fuga, né? A euforia, eu quero fazer tudo de uma vez, eu tô aqui numa empolgação, eu tô aqui numa esfera um pouco mais agitada. E geralmente a mente está agitada nesse espaço. Talvez não tão preocupada, mas ainda assim agitada, né? Que é diferente do entusiasmo. O entusiasmo é um espaço mais cardíaco, é um espaço mais aqui na esfera do coração, que é o quê? Aquela coisa que, cara, quando eu vejo isso, por exemplo, para mim a dança, a arte me leva muito no espaço do entusiasmo. Quando eu paro diante de um quadro, eu fico ali estática por alguns minutos. Eu perco, é como se eu perdesse o ar, eu perco o senso de tudo que está em volta e eu tô completamente fundida e conectada com aquilo. Música me leva nesse lugar, a dança me leva nesse lugar. São sensações que você parece que você encaixou, plof, encaixei. Eu tô completamente aqui, eu tô completamente presente, eu tô completamente em conexão com essa sensação que eu tô sentindo. Para mim, esse é o espaço do entusiasmo, é algo que me conecta e integra esses três centros: mente, emoção e corpo. E vem através do espaço do cardíaco. A empolgação, a euforia, ela já é um estado um pouco mais de sequestro mental até, que pode envolver sim o espaço do coração, mas é uma coisa que é acelerada. Ela não é tanto nesse espaço do presente, tá? E aí perceba se eu conseguir responder para você, Ananda. O Oséias está falando, para mim o entusiasmo é algo divino. Eu vejo muito por essa ótica também. É quando e aí, Oséias, complementando a sua fala, esse espaço divino é quando a gente consegue alinhar tudo. Eu alinhei Uhum. mente, emoção e corpo, meu espírito consegue encaixar. E eu me sinto realmente em algo divino, em algo pleno. Não tem euforia aqui, ó. Eu fico inteira arrepiada só de falar. E não tem euforia aqui. Eu tô aqui presente agora. É muito esse lugar que eu acesso, às vezes, quando a Dani trouxe sobre o corpo, eu entrei nesse estado aqui. Eu já começo a ficar um pouco mais emocionada, eu já começo a sentir assim, é um êxtase, é um êxtase de existência. Esse para mim é o espaço do entusiasmo, que é diferente da euforia. Como você vê isso, Dani? Nossa, eu vejo brilhante a sua explicação. A euforia, o pessoal entender assim de uma maneira muito simples. Ela é passageira, Exato. ela não perdura, ela não perdura. O estado eufórico, ele vai te fazer movimentar de uma forma ou de outra, mas ele é passageiro. Ele te traz aquela sensação de uau, mas ele passa. Uhum. O entusiasmo não. O entusiasmo, ele perdura. Você pode ter essa sensação de entusiasmo pela arte, por alguma atividade que você esteja fazendo, isso é fixado, ele perdura por mais tempo. Então, o estado eufórico, geralmente, ele é passageiro, ele é super rápido, ele não perdura. O entusiasmo, não. É uma sensação realmente, não lembro quem colocou aí, quem comentou, que é um espaço divino mesmo. Uhum. Aquilo te traz uma sensação plena de felicidade ou de alegria, é um misto, né, de emoções, mas ele perdura. Agora a euforia não, a euforia ela é rápida. Exatamente. E vem aqui com a sua fala de acrescentar sobre a dopamina, né? E Hum. a Ananda fala aqui. Por isso a empolgação pode até durar um pouco, mas tende a passar. Exatamente, porque são ciclos e vias dopaminérgicas. Então, o que acontece? Às vezes você tem essa empolgação em relação a determinada coisa. Por exemplo, vou fazer uma dieta porque eu quero entrar no vestido para ir para o casamento da fulana. E aí você fica naquela empolgação, e aí você vai, faz a dieta e treina, e pai, e você sente que o corpo tá respondendo, vem aquela recompensa. Pronto. Passou. Aconteceu o casamento, você entrou no vestido, aí você já volta ao seu padrão anterior, né? Isso acontece de diversas formas, essa coisa, a dopamina, o trabalho, por exemplo, é muito comum para mulheres que estão vibrando muito na frequência masculina, que a gente fala muito aqui. Então, o trabalho traz identificação para ela e ela fica ali naquele vício frenético do trabalho, né? Até muito no mental, como a gente traz, né? Que
porque o mental é mais masculino do que feminino. E aí ela fica ali naquele ritmo frenético, frenético, a dopamina dá uma sensação de compensação, ela tem uma conquista aqui, tem uma outra conquista ali, só que rapidamente aquilo abaixa. Parece que não tem uma sustentação. Agora, quando a gente vai para um espaço de conectar através do cardíaco, através desse entusiasmo de algo divino que vibra dentro do meu coração, que tem a ver com a verdade do meu ser, a minha mente não fica nesse estágio acelerado, querendo uma recompensa ou querendo algo imediato. Não tem essa necessidade de, nossa, eu tenho que fazer... Não, não tem. Eu estou construindo a cada dia, a cada passo, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que entusiasma o meu coração, aquilo que é sagrado. E aí, a cada passo, no presente, aqui agora, a realidade física vai se desenhando e vai se construindo de um espaço duradouro. E aí, essa dopamina que antes vinha em flashes de empolgação e euforia, ela começa a ser produzida de uma forma progressiva e gradativa, onde você vai, inclusive, identificando quais são as práticas, as vias de conexão. Por exemplo, eu trouxe aqui, para mim é muito claro, a arte, a dança, a música, eu tenho muita clareza. Então, todas as vezes que eu tô ansiosa ou que eu tô experimentando, eu vou automaticamente me conectar com aquela prática que me traz de volta para o meu estado de ser, para eu poder. E aí, obviamente, eu também tenho várias outras práticas de limpeza energética, porque isso envolve muito também a minha área de trabalho. Então, eu vou para as práticas que me trazem de volta para o corpo, para eu poder estar em conexão mente, corpo e emoções. Isso é da vida, né? A vida, a gente vai aplicando isso de uma forma que a gente consiga estar conectada de forma integrativa, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está perguntando. Isso vocês aplicam para negócio também? Sim, isso é aplicável a todas as áreas, né? Eu sempre falo que CNPJ saudável começa com CPF saudável, né? E aí, às vezes, as pessoas estão muito frenéticas na busca do desenvolver o CNPJ, até mesmo estudar por causa do CNPJ, investir por causa do CNPJ, e não estão fazendo nenhum tipo de investimento no CPF. E aí o que vai acontecer não tem outra forma, né? Vai acontecer que isso a longo prazo, ou até médio prazo, algumas questões, alguns momentos curto prazo, isso vai repercutir em um CPF que vai precisar ou adoecer, como você falou, ou coisas para poder te chamar a atenção. Porque o CNPJ saudável vai precisar ser antecedido por um CPF saudável. E aí sim, Ananda, é um momento de reorganizar muitas coisas. Depois você, você chama no direct aí que a gente pode trocar uma ideia. Mas, Dani, para a gente ir fechando, porque já está aqui, né, finalizando o nosso horário, e eu estou muito feliz de te receber para a gente falar sobre esse tema, né? Eu acho que a ansiedade é um tema extremamente relevante, muito importante. Eu te agradeço trazer esse tema, né? É um tema que eu venho, inclusive, refletindo muito aqui nas minhas redes de trazer mais, trazer com mais frequência, porque muitas pessoas estão precisando de mais clareza e mais apoio nessa jornada que envolve ansiedade, síndrome de pânico, TDAH, né, superdotação, porque às vezes isso é uma área que eu estou entrando muito agora, que é a questão de a gente ter um cérebro que às vezes capta muitas informações fora do padrão natural da maioria das pessoas. Então tem muito conteúdo para a gente trazer nesse aspecto, né? E cada vez mais eu vou trazer, e eu acho que você já abre um pouco esse espaço também. Para a gente ir fechando, o que você deixa como mensagem em relação a esse tema e também em relação aos efeitos, aos resultados da mentoria na sua vida, ou como que isso se aplica dentro desse tema, para pessoas que talvez queiram vir para um processo, seja na mentoria da Pertencer, ou seja em mentoria individual, ou processo de acompanhamento, de desenvolvimento dentro da área da medicina integrativa. O que você deixa como mensagem? Bom, primeiro eu quero agradecer de novo, né, pela participação aqui, pelo convite. Sempre falar de ansiedade é um tema bastante prazeroso para mim, né, já que eu trabalho, atuo muito nessa área. Eu falo assim, procure se olhar, né, para quem está assistindo a gente aqui, quem vai ouvir depois, procure se olhar, procure se ouvir, procure se perceber.
Comece a integrar as sensações no seu dia a dia. E, gente, se tá difícil, você não está entendendo por onde começar a fazer isso, procure ajuda. Esse é o principal alerta que eu coloco aqui, a principal mensagem. Procure ajuda. Vocês falaram aí de corpo, mente, espírito, aterrissar a mente no corpo, como que eu percebo o corpo, como que eu transbordo esse meu sentir. Se você ainda não sabe como fazer, se você ainda não sabe por onde começar, peça ajuda. Tem a Miriam aí, tem eu aqui, a gente consegue, através disso, ensinar vocês o passo a passo. E para mim, a mentoria da Miriam me ajudou nesse resgate. Porque apesar de trabalhar muito com ansiedade e estresse, né, é um dos meus carros-chefes, atendo muitas pessoas nessa condição, eu também sou ansiosa. Eu vivi a minha vida inteira ansiosa, cercada de pessoas ansiosas. Eu iniciei meu processo de desconstrução lá atrás, mas eu abandonei. E eu precisava desse resgate, desse acordar. E a mentoria da Miriam me ajudou muito. A gente fez uma sessão ali onde eu estava totalmente desconectada do meu corpo. Isso, para mim, me acendeu um outro gatilho. Eu falei, puxa vida, Dani, você precisa voltar a se escutar, você precisa voltar a olhar para você. E aí, desde a mentoria, eu tenho resgatado todo esse conhecimento que eu tenho e tenho colocado em prática para mim. Porque para eu levar para o outro, eu também preciso me cuidar. Todos nós precisamos, todos nós. Então, para quem aí está em dúvida se vai para a mentoria da Miriam ou não, vai, porque vai te ajudar a conectar, vai te ajudar a entender o processo pelo qual você está passando. E na prática integrativa, só botando nesse ponto aqui, né, Miriam, somos seres individuais. Cada um tem a sua necessidade, a sua especificidade. E a gente consegue ajudar cada um de vocês no seu ponto específico, no foco pelo qual você precisa. Então, essa é a minha mensagem de hoje, né? Procure ajuda. Você precisa olhar para você, procure ajuda. Não espere. Exatamente, Dani. Acho que você traz uma reflexão muito central que é a permissão, se colocar, né? Se colocar em permissão de ser ajudado. Porque às vezes a maioria das pessoas eu percebo que acham que vão resolver sozinhas. E questões como essa que a gente está falando, seja para a vida profissional, para a vida pessoal, elas vão pedir que a gente tenha um mentor, né? Eu estou aqui, trabalho com isso, a Dani está lá, trabalha com isso, nós temos mentores, né? A gente tem um mentor em comum, que é o Rafa, a gente tem outros mentores de outras áreas, e a gente também é mentora de pessoas que se colocam nesse lugar de serem mentoradas. Por quê? Porque o mentor ele vem como alguém que nos ajuda a atravessar as travessias de forma muito mais rápida, mais eficiente, porque ele já passou por aquela jornada, né? Então, para quem depois vai assistir a live que queira de alguma forma participar, ser mentorada, ser guiada, a gente tem mentorias, eu tenho, a Dani também tem lá. Eu não sei se você trabalha com mentoria, acho que é mais atendimento pontual, né? Não, tem as mentorias, sim. Tem mentorias Agora eu estou fazendo a também. mentoria em qualidade de vida com foco no estresse, na Perfeito. ansiedade e Então, a no gente estresse. tem as mentorias, a gente tem tanto individual quanto de grupo. Agora, em outubro, Dani, aí eu sei que você não vai poder vir, mas convido quem aí é da sua rede quiser vir na cidade de Sorocaba, que é pertinho de São José dos Campos, né? Acho que 1 hora e pouco de distância. Nos dias 11, 12 e 13 de outubro, vai ter um evento para mulheres, para ativar a frequência feminina, esse sentir que a gente trouxe aqui, esse lugar do entusiasmo, dessa frequência divina dentro do coração, aqui em Sorocaba, com uma rede de mulheres, né? Um grupo de mulheres que vai estar em conexão, vivenciando esses movimentos, trabalhando movimentos de desapego, de conexão com o corpo, né? De conexão com a frequência feminina. Então, para quem é aí dos seus seguidores que quiser vir, está convidado, é só me chamar no direct, né? Além de todos os atendimentos que a gente faz também de forma individual, aí com consulta de medicina integrativa, com mentorias de processo de transição, de trauma. E a gente está aqui à disposição para ajudar, apoiar essas pessoas no processo de transição delas. Não siga sozinho, né? Como a Dani falou. Conte com essa ajuda, com esse apoio técnico e mais do que isso, né? Aquela escuta ativa, aquela escuta que vai te ajudar a transcender de questões que você pode estar estagnado muitos anos na sua vida e ir além, porque a vida é sobre evoluir, né, Dani? Exatamente.
Agradeço então sua presença. Vamos ficando por aqui. Um beijo para todos. Obrigada, Miriam. Tchau, tchau.